Queridos, a paz do Senhor. Graças a Deus por esta noite. De abertura deste evento tão importante, desses dias em que o mundo mergulha no caos da depravação moral, festejando a carne, mas nós estamos aqui comprometidos em festejar o Espírito. Amém? Eu quero inicialmente agradecer o convite do irmão Cláudio, presbítero Cláudio, agradecer a quiescência do pastor Abner, e dizer aos irmãos que é sempre uma alegria, uma satisfação estar com vocês, contribuindo para o reino de Deus. O texto bíblico que foi lido faz referência ao tema geral, Evangelho de João 4:35, olhai os campos e vede as terras que estão brancas para a colheita, é tempo de colheita. Mas eu vou pedir licença a todos vocês para não falar sobre esse tema. Eu vou falar sobre outro, que de alguma forma tem a ver com este, porque eu estarei tratando de dois elementos essenciais para que haja a obra da igreja. O presbítero Cláudio, quando nos convidou, comentou que, embora houvesse tema, nós poderíamos ficar à vontade para discorrer sobre um outro tema. E eu fiquei pedindo orientação ao Senhor sobre o que deveria falar esta noite. E Ele colocou em meu coração tratar desses dois elementos necessários, sempre necessários para a vida da igreja. E vocês sabem muito bem disso, de maneira objetiva: oração e palavra. Então vamos falar hoje sobre oração e palavra. Amém? Tem que ser aquele amém concordando, senão eu paro de pregar. Amém? Amém. Então vai dar certo. Eu vou tomar emprestado aqui um versículo que está no Salmo 119, o versículo número 10. Você pode abrir sua Bíblia e ler comigo. Salmo 119 e o versículo 10. Diz assim: de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Então nós trazemos esta ênfase, tomando emprestado as duas expressões. De todo o meu coração te busquei. Então é a oração. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. É a palavra. Alguém já disse que quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. De maneira que a oração e a palavra
são dois elementos que constituem a comunhão com Deus. Uma igreja que não ora e que não lê a palavra é uma igreja fadada ao fracasso. O cristão que não tem a prática da oração e que não tem a prática da leitura e da meditação bíblica, ele é um cristão raquítico, é um cristão doente, é um cristão que está em uma situação complicada em relação à sua vida cristã. E eu acredito que Deus me moveu para trazer este tema hoje, porque há em nossos dias uma disputa de atenção muito grande. As redes sociais, os TikToks da vida, Instagram, X, WhatsApp, os aplicativos de jogos, todas essas mídias, a tecnologia cada dia mais aumentando o seu poder de persuasão. Tudo isto tem feito com que haja essa disputa da nossa atenção entre essas coisas e a palavra de Deus e a oração. Então, às vezes, é importante e é necessário que o Espírito Santo de Deus nos mova, nos repreenda, chame a nossa atenção para dizer: eu estou aqui, você depende de mim. Alguém já disse: não, eu não vou mais andar com a Bíblia física porque eu tenho a Bíblia no celular. Esse é um dos maiores enganos, porque quando você vai ler o versículo na Bíblia do celular, tem uma mensagem do WhatsApp para disputar a sua atenção. Então, esta noite eu trago uma mensagem mais prática, menos teológica, uma mensagem mais simples, falando sobre essas duas necessidades que nós, como cristãos, temos e devemos observar. Amém? Amém. Podemos começar? Todo mundo atento? Vou começar agora. Primeiro eu vou falar da oração, depois eu falo da palavra. E como é que eu quero falar sobre essas duas coisas hoje com você? Trazendo alguns exemplos. Se você abrir a Bíblia Sagrada, você verá que ela está recheada de exemplos de pessoas que se dedicaram à oração. Quero citar alguns casos para você. Certa vez, Abraão chegou para Deus e disse: eu não tenho filhos, eu não tenho com quem deixar a minha herança. Só existe na minha casa o meu servo, o meu mordomo. Então eu vou deixar tudo para ele. Era uma queixa de Abraão ao Senhor. Abraão, portanto, estava com uma necessidade e ele resolveu orar. E é bom quando nós oramos e o Senhor nos responde logo, não é, irmãos? Foi o que aconteceu com Abraão. Deus disse assim para Abraão: olha, quem vai herdar o que está na sua casa
não vai ser esse aí não. Vai ser alguém que vai sair das suas entranhas. Deixe-me lhe dizer algo, Abraão. Vem aqui fora. Ele estava dentro da tenda. Vem aqui fora. Ele disse, agora dê uma olhada para cima. Está vendo as estrelas? Comece a contar. Não consegue contar? Pois vai ser assim a sua descendência. Olha a resposta de oração. E este que foi o grande filho de Abraão, Isaque, precisava de uma esposa. E Abraão diz para Eliezer, o seu mordomo, vá buscar uma esposa para o meu filho da minha terra. Não traga da terra dos cananeus. E fez o seu servo jurar que seria assim. E quando Eliezer chegou lá na terra, ele não ficou olhando para a moça mais bonita para escolher, dizer vai ser essa. Não. Ele resolveu fazer o quê? Oração. Nunca queira resolver as coisas sozinho. Tem alguém que pode lhe auxiliar. E ele disse a Deus, Senhor, tu que és o Deus do meu Senhor Abraão, faça assim. Eu estou vendo que as moças estão vindo com seus cântaros pegar água. E eu vou pedir água a uma delas. E aquela que disser assim, eu vou te dar de beber, mas eu vou dar de beber também aos seus camelos. Que seja esta. E mal ele terminou de fazer a oração. Aí chegou Rebeca. Rebeca encheu seu cântaro, quando ia saindo, Eliezer corre atrás dela e diz, me dê um pouco de água. Aí Rebeca diz, pode beber. Quando terminou de beber, aí ele ficou esperando, ela disse, traga seus caminhos, que eu também vou dar de beber a eles. Resposta de oração. Sem oração não tem resposta, irmãos. E este Isaque agora casado com Rebeca, percebeu uma coisa, que a sua esposa, embora muito bonita, belíssima, era estéril, não podia gerar. E aí o que é que Isaque faz? Aprendeu com o pai. Na dificuldade de Abraão, ele fez o quê? Orou. Isaque disse, eu vou orar também. E aí, ele orou a Deus, e Deus abriu a madre de Rebeca. E nasceram os dois gêmeos, Esaú e Jacó. São muitos os casos que nós podemos observar no texto bíblico. Você lembra da esposa amada de Jacó, chamada Raquel? A sua irmã Léia tinha filhos, as concubinas tinham filhos e ela não tinha. Mas o texto bíblico diz assim: Deus ouviu Sara, ou melhor, Raquel. Deus ouviu Raquel e abriu a sua madre. Raquel não foi atrás de outras alternativas, até porque não havia naquela época. Ela foi atrás de quem fez a madre. Então, quando você se depara com uma situação de impossibilidade, você tem que ir ao encontro daquele para quem nada é impossível. O que dizer da oração de Moisés, quando já conduzindo o povo do Egito em direção à terra prometida, em sua frente ele se depara com o mar e atrás com o exército de Faraó.
O que é que Moisés resolve fazer? Orar a Deus. O texto bíblico diz que o Senhor respondeu a Moisés assim: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Moisés havia dito antes ao povo: não temais, ficai quietos e vede a grande salvação que Deus vai dar para vocês. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. E estes egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais os vereis. E você sabe qual foi o resultado desta oração: a passagem a pé enxuto pelo meio do mar. Vale a pena dedicar-se à oração, irmãos? Diante destes exemplos? O que não dizer do grande rei Davi? Os salmos penitenciais, os salmos que pedem livramento, os salmos de confissão de pecado. Ele diz: livra-me, ó Deus, dos meus inimigos. Eles têm se multiplicado. O Salmo 51, que é a sua confissão, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Isso é interessante, porque Davi, ele não vai para Deus com desculpas. Às vezes a pessoa está em pecado e quando se dirige para Deus, quer uma desculpa: eu fiz isso por causa daquilo. Essa é a grande diferença entre Davi e Saul, aquele primeiro rei de Israel. Porque quando o profeta Samuel foi repreender Saul, porque ele tinha feito o sacrifício indevidamente, que foi que Saul disse: não foi eu, foi o povo, não assumiu a responsabilidade. Mas quando o profeta Natan confrontou Davi com o seu pecado duplo de homicídio e de adultério, o que foi que Davi fez? Davi disse: pequei grandemente contra o meu Senhor. Assumiu. E no Salmo 51 ele está fazendo esta oração de quebrantamento, de rendimento, e está dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustente-me com o espírito voluntário. Aprenda esta noite que a oração é uma necessidade da igreja, é uma necessidade minha e sua. Nós precisamos orar. Que dizer da oração de Salomão? Deus aparece a Salomão em sonhos e diz para Salomão: peça aí o que você quer. O jovenzinho Salomão tinha acabado de ser entronizado. E Salomão diz assim para Deus: tu foste com meu pai Davi, e eu sou uma criança, sou um menino, ainda não sei entrar, ainda não sei sair. Então o que eu te peço é: me dê entendimento, me dê sabedoria, para que eu possa conduzir este povo, para que eu possa discernir prudentemente entre o bem e o mal. Aqui você não está aprendendo somente que tem que orar, você também está aprendendo como deve fazer a oração. Vá na necessidade real. E Deus se agradou da petição de Salomão e disse: você não me pediu riqueza, você não me pediu a vida dos seus inimigos, você me pediu sabedoria, pois eu vou lhe dar sabedoria, mas eu também vou lhe dar riqueza. E se você continuar seguindo os mandamentos, eu prolongarei os teus dias sobre a terra.
resposta de oração. O que não dizer da oração de Esdras e Neemias? Capítulo 9 de todos os dois livros são respostas, ou melhor, são orações de confissão e quebrantamento. O interessante é que tanto Esdras quanto Neemias, eles não estavam dentro daquele povo que resolveu pecar contra Deus. Não. Eles estavam em uma outra situação. Mas quando eles vão orar, eles se incluem. Eles dizem: nós pecamos, nós transgredimos. E Deus responde a oração, porque permite que o templo seja restaurado, permite que os muros de Jerusalém sejam reconstruídos. Resposta de oração. E não dizer da oração de Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a morte-fica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Agora, queridos, um dos grandes exemplos de oração é o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus, porque estava na condição humana, antes de escolher os seus discípulos, ele passou a noite em oração. Quando ele transfigurou-se diante de Pedro, Tiago e João, a Bíblia diz que ele subiu ao monte com os discípulos para orar. Quando ele andou sobre o mar, antes ele havia saído para um lugar solitário para orar. Quando os discípulos disseram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, é porque eles viram Jesus orando. E depois que Jesus terminou a oração, eles foram pedir aquele ensinamento. De maneira que a oração de Jesus, o fato de Jesus orar e o conteúdo da sua oração são para nós ensinos.
aleluia foi fraco. Depois que você clamar, aí ele responde. Depois que você orar, aí ele lhe dá vitória. Mas primeiro ore. Se for na lei do Deus dele. E aí descobriram uma forma de fazer isso. Chegaram para o rei Dario e disseram: ó rei, assine um decreto que durante 30 dias nenhum homem daqui do reino poderá orar, poderá se dirigir a um outro Deus ou a um outro homem que não seja a ti. Faça esse decreto de acordo com a lei dos medo-persas, lei que não pode ser revogada. E por que eles fizeram isso? Porque descobriram que Daniel orava 3 vezes ao dia. Tinha uma janela na casa de Daniel que ele abria a janela e dava logo para o lado de Jerusalém. E ali 3 vezes ao dia Daniel orava ao seu Deus. E o rei Dario não estava sabendo disso e assinou o decreto. Quando assinou o decreto, aí veio a denúncia. Ó rei, tu não assinaste o decreto? Durante 30 dias ninguém podia orar a outro Deus senão a ti? Assinei. E essa lei que o senhor assinou, ela não é dos medo-persas que não pode ser revogada? É, pode não. Aí depois seu amigo Daniel transgrediu. E agora? E agora a lei está dizendo que quem transgredir tem que ser lançado na cova dos leões. Agora o que me impressiona nessa história, irmãos, é a fé do rei. O rei conhecia Daniel. E ele disse: eu não tenho mais o que fazer senão condená-lo à cova dos leões. Mas Daniel, deixa-me dizer uma coisa. O Deus que tu serves pode te livrar. E eles levaram Daniel, colocaram Daniel na cova dos leões. Naquela noite o rei não dormiu. Mas quando foi pela manhã, bem cedinho, o rei correu para a porta da cova e disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso do Deus a quem tu serves ter podido te livrar dos leões. Aí vem uma voz lá atrás, lá dentro da cova: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E o rei Dario disse: agora eu vou estabelecer outro decreto. Coloque aí dentro da cova os inimigos de Daniel. E o decreto agora é este: todos os homens do meu reino tremam e temam diante do rei, diante do Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo. O seu reino não tem fim. Ele salva, ele livra, ele faz maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel da cova dos leões. Vale a pena orar, vale a pena dedicar-se a Deus. Tenha comunhão com Deus,
desenvolva a oração. Amém? Agora, já que vocês gostaram pouco da repreensão, vamos para outra parte. Eu disse que ia falar sobre oração e palavra. Vem repreensão aí também, viu? Porque tem crente que não está orando, mas tem crente que também não está lendo a Bíblia. Não está lendo a palavra. Tem púlpito de igreja que a palavra está sendo dedicada 10, 15 minutos no máximo. Ainda bem que o pastor disse que hoje é até meia-noite. Para tirar o atraso da falta de palavra. Quem vai ficar aqui até meia-noite? Eita, tem alguns que vão ficar. Nem todos, mas tem alguns que vão ficar. Porque estão entendendo a necessidade da palavra. Essa palavra liberta, irmãos. Essa palavra transforma. Essa palavra traz vida. É a palavra que justifica. É a palavra que salva. É a palavra que santifica. É a palavra que restaura. Dedique-se à palavra. Olhe, para começo de conversa, tudo começou com a palavra. O universo veio a existir por causa da palavra. Basta você começar a ler a Bíblia no primeiro versículo. O termo hebraico, Bereshit bara Elohim et Shamaim et Zeretz. Diga. Em língua portuguesa, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Tem palavra ou não tem palavra? Começou com a palavra, haja e houve. O escritor aos Hebreus disse, 11:3, pela fé entendemos que o universo foi feito pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Foi a palavra que gerou o universo. Agora esta palavra, ela também promoveu algo na consciência do ser humano, chamado lei moral. O que é isso? É a distinção que você faz entre o certo e o errado, entre o verdadeiro e o falso, entre o bom e o mal, entre o belo e o feio. Está impressa na sua consciência. A palavra está impressa na sua consciência. Mas algumas pessoas, de maneira turva, de maneira obscura, como a névoa, não conseguiram identificar a lei moral. Aí Deus resolveu fazer, sabe o quê? Transcrevê-la. Chamou Moisés para cima do monte Sinai. E disse, eu vou escrever, pega aí 2 pedras, e eu vou escrever com o meu próprio dedo. E assim ele fez. Primeiro mandamento, ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Olha que interessante, coração, entendimento e força, espírito, alma e corpo. Tem que amar a Deus com tudo, com a totalidade do seu ser. E o mesmo Deus vos santifique
em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Deus não quer só uma parte de você, Deus quer você todo. Segundo mandamento, já que eu sou o único Deus, então o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem adorarás. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de descanso. 6 dias trabalharás e no 7º dia descansarás. Agora tem outra coisa: nesse dia que você vai dedicar ao descanso, você deve oferecê-lo a Deus. Santifique esse dia. Quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Sexto mandamento: não matarás. 7º: não adulterarás. 8º: não furtarás. 9º: não dirás falso testemunho. 10º: não cobiçarás. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus avivando na consciência do ser humano o certo e o errado, a sua lei moral. De maneira que diante disso nós podemos dizer que a palavra, ela está na natureza, no universo, na criação, mas a palavra também está dentro de você, na sua consciência. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: ninguém vai chegar diante de Deus com desculpa. Os gentios que não têm lei, para si mesmos são lei, testificando a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo, no dia em que Deus há de julgar os vivos e os mortos, segundo o meu evangelho. Depois que Deus entregou essa lei, aí Ele chamou o povo de Israel, através de Moisés, e disse assim: olha, você vai colocar estas palavras na cabeça dos seus filhos. Tem crente aí que não está lendo a Bíblia para os filhos? Receba essa. As intimarás aos teus filhos. Quando você estiver andando, tem que ter palavra. Quando você se deitar, tem que ter palavra. Quando se levantar, palavra. Na sua mão, palavra. Na sua testa, palavra. Na porta da sua casa, palavra. Tem que ter palavra. Quando Moisés morreu, Deus se apresentou ao sucessor de Moisés, Josué, e disse como para ele: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita de dia e de noite, faze conforme tudo que está escrito, para que prudentemente te conduzas em teu caminho. E Josué recebeu aquela instrução de Deus. E qual foi o resultado da vida de Josué? No final do seu livro, 24:15, nós lemos aquela frase que todos sabemos de cor. Ele disse para o povo: escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses que serviram os vossos pais, que estavam do outro lado do rio, ou se aos deuses dos amorreus, na terra em que vocês estão habitando, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué escolheu a palavra. Quando o rei Josias resolveu restaurar o templo, o livro da lei foi descoberto, estava escondido,
E qual foi o resultado do livro da lei descoberto? Um avivamento na nação de Israel. Eu quero dizer para você que não existe avivamento sem palavra. Não existe sem oração e não existe sem palavra. Crente que não lê a Bíblia, crente que não medita na palavra, crente que não pratica a palavra, não peça por avivamento, que o avivamento não virá. Agora se dobre, se ajoelhe, clame ao Senhor e diga: Senhor, eu confio na tua palavra. Aguarde que o avivamento virá. Porque avivamento vem pelo resultado da palavra. Você se lembra da igreja primitiva? E eles perseveravam unânimes em quê? Primeiro ele começa dizendo: na doutrina dos apóstolos, palavra. Tem irmão que no culto, enquanto está cantando, ele está todo envolvido. Aí quando começa a palavra, ele se levanta. Não é assim? É a palavra que está tocando você esta noite. Quando Esdras, junto com Neemias, resolveram convocar todo o povo, no momento em que o templo havia sido restaurado, a Bíblia diz que eles começaram a ler a lei, o livro da lei para o povo, a partir da alva até o meio-dia, e ninguém arredou o pé. A sede pela palavra, a necessidade desta palavra. O Salmo 119 que nós lemos é um hino à palavra. Versículo 9, para essa juventude que está aqui hoje: como purificará o jovem o seu caminho? Como? Observando, ou seja, se observando conforme a palavra. Sabe o que isso significa? Fazer da Bíblia um espelho e não um retrovisor. Porque tem gente que fica usando a Bíblia para encontrar o defeito dos outros. É o retrovisor que está olhando para trás. Faça da Bíblia um espelho. Porque no versículo 105 ele diz: lâmpada para os meus pés. Não é para os pés do outro, é para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Versículo 63 ele disse: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Versículo 130 ele diz: a exposição das tuas palavras dá luz e dá sabedoria aos simples. Quer ser uma pessoa sábia? Quer ser uma pessoa inteligente, dinâmica, entendida? Isso não vai acontecer no livro de geografia. Isso não vai acontecer na gramática. Isso só acontece na palavra. Leia a palavra, medite a palavra, pratique a palavra. Tem um escritor do período escolástico, depois do período medieval, foi um filósofo e um teólogo chamado Francis Bacon. E ele disse que havia 3 tipos de livros. Preste atenção nessa, para a gente ver em que categoria de livro a Bíblia se acha. Ele disse: tem livro para ser degustado, tem livro para ser engolido, e tem livro para ser mastigado e digerido. Você está entendendo? O que é um livro para ser degustado? É aquele livro que você só lê uma frase, você pesca uma expressão dele, você achou bonito, está só degustando, não está fazendo a refeição completa.
Qual é o livro para ser engolido? É aquele livro das regras, dos manuais. Você tem que ler para não fazer errado, mas eles não lhe trazem prazer na leitura. Então você engole logo eles. E qual é o livro para ser mastigado e digerido? É aquele livro que na leitura traz sabor, ao mesmo tempo que nutre. Vai nutrindo você, vai trazendo vitaminas para você. Eu diria que a Bíblia é um livro que ocupa essas três funções. É livro para ser degustado? É. Porque tem sabor aqui. Tem sabor ou não tem sabor? Jeremias disse: achando as tuas palavras, logo as comi. E foi alegria e gozo para a minha alma. Ezequiel, em sua visão, apareceu um rolo e o Senhor disse: coma. E quando ele comeu, ele disse: foi como mel na minha boca. O Salmo 19, versículo 10 diz que a lei do Senhor é como favo de mel. Esse livro é para ser degustado, irmãos. Ainda tem gente que não está lendo. Esse livro é para ser mastigado e depois digerido, porque ele vai trazer sustância para a sua alma, vai fortificar o seu espírito. A Bíblia é um livro para estar em pelo menos 2 localidades em sua vida, com base na profecia de Ezequiel. Colocarei a minha lei em seu coração e escreverei no seu entendimento. Pastor Antônio Gilberto escreveu que a Bíblia, ela tem que estar no coração e na mente. No coração para ser amada e na mente para ser estudada. Quem ama sem entender pode ser enganado. E quem entende sem amar pode ser condenado. Então tem que fazer as duas coisas. Aquele que ama sem entender, aí vem um adepto de uma seita e leva ele. Ele estava amando, mas não estava entendendo. E aquele que entende sem amar pode ser condenado porque não está praticando. Por isso que a Bíblia é este livro que tem que estar no coração e na mente. No coração para ser amada e na mente para ser estudada. Escondi a tua palavra aonde? Para quê? Agora deixe-me lhe dizer, o que é, a gente já falou tanto da Bíblia aqui, já usamos tanto a Bíblia nas referências que fizemos. Uma pergunta simples que nós fazemos: o que é a Bíblia? Em primeiro lugar, a Bíblia não é um livro. A Bíblia é uma biblioteca. É uma coleção de livros. São são 66 livros. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Escritos em um intervalo de 1.500 a 1.600 anos, em regiões geográficas diferentes, pelo menos 3 continentes, por aproximadamente 40 escritores. E quando você olha para este livro, para a coleção desses livros, você não encontra uma só contradição. A Bíblia não contém erros. Porque se Deus não pode errar e a Bíblia é a palavra de Deus, então a Bíblia não tem erros. Tem uma frase conhecida que alguém disse assim: eu fui na Bíblia para encontrar os seus erros e ela apontou os meus. Agora,
quando eu estava falando sobre oração, estou caminhando para o final, viu? Ah não, ainda falta 2 horas para meia-noite. Quando eu estava falando sobre oração, eu disse que Jesus foi um grande exemplo de oração. Amém? Foi ou não foi? Pois bem, Jesus também foi um grande exemplo de quem se dedicou à palavra. Como foi que ele venceu a tentação? Usando a palavra. O diabo disse, depois de 40 dias de jejum, se tu és o Filho de Deus, transforme as pedras em pão. Aí Jesus usou o texto de Deuteronômio. Está escrito. Olha, irmãos, o está escrito. O está escrito, ele derruba qualquer argumento contrário. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Levou ele ao pináculo do templo. Lança-te daqui, porque está escrito, o Salmo 91, aos seus anjos dar a ordem a teu respeito, para que não tropeces em alguma pedra. Usou a palavra, mas fora de contexto. O que as seitas costumam fazer. Aí Jesus respondeu com a palavra dentro do seu contexto. Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo não se conteve, levou ele para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus venceu com a palavra. E por que Jesus venceu com a palavra, irmãos? Porque Jesus, e agora eu posso surpreender alguém aqui, Jesus venceu com a palavra, Jesus usou a palavra, porque Jesus é a própria palavra. Você ainda não entendeu? Jesus é a palavra. No princípio era a palavra. O verbo aí é o termo grego logos, que significa palavra com P maiúsculo. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, para que em todas as coisas ele tenha a preeminência. O que Paulo está dizendo aqui é que as coisas que existem só existem porque passou por ele. Ele é o haja de Gênesis 1 e 3. Quando Deus estava dizendo haja, Deus estava usando a palavra, e era o próprio Cristo que estava formando e formatando todo o universo, toda a criação, eu e você. Jesus é a própria palavra. E ele disse isso. Santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Em 14,6 ele disse, eu sou a verdade. Se a palavra é a verdade, e Jesus disse que era a verdade, então Jesus é a palavra. Amém? Jesus é a palavra. Agora você pode perguntar, que palavra? A palavra que está expressa na natureza e na criação.
A palavra que está impressa na sua consciência. A palavra que foi personificada quando ele encarnou-se. Disse o apóstolo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a palavra. Mas ele não é só a palavra expressa na criação. Ele não é só a palavra impressa na consciência. E ele não é só a palavra encarnada. Ele também é a palavra revelada. Esta palavra aqui é o próprio Cristo, porque ela expressa quem ele é. Se você abrir a Bíblia, as páginas sagradas, você vai ver Jesus no Pentateuco, os 5 primeiros livros. Você vai ver Jesus nos livros históricos. Você verá Jesus nos livros poéticos. Verá Jesus nos livros proféticos. Verá Jesus nos evangelhos. Verá Jesus em Atos. Verá Jesus nas epístolas paulinas. Verá Jesus nas epístolas gerais. Verá Jesus no Apocalipse. Jesus está presente em todas as páginas das Escrituras, porque Ele é esta palavra. Se Ele é o meu Salvador e Ele é a palavra, por que eu não vou me dedicar a esta palavra? Esta noite é noite de se voltar para a oração e se voltar também para a sua palavra. Eu quero fazer um exercício com você esta noite. Vamos identificar Jesus na Bíblia. Amém? Eita, tem pouca gente querendo isso. Vamos identificar Jesus na Bíblia. Amém? Em Gênesis, ele é a semente da mulher que ferirá a cabeça da serpente. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascal que livrou os primogênitos na matança da 10ª praga. Em Levítico, ele é a vítima sobre o altar do sacrifício. Em Números, ele é a pedra ferida da qual jorra água para saciar a sede no deserto. Em Deuteronômio, ele é o profeta que Deus levantará semelhante a Moisés, a ele ouvireis. Em Josué, ele é o fio de escarlate, que livrou Raabe na destruição de Jericó. Em Juízes, ele é a força de Sansão, ele é a coragem de Débora, ele é a estratégia de Gideão. Em Rute, ele é o parente remidor. Em 1 Samuel, é a pedra da ajuda chamada Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Em 2 Samuel, é o Deus misericordioso que perdoou os pecados de Davi. Em 1 Reis, é a sabedoria de Salomão. Em 2 Reis, é o livro da lei encontrado. Em 1 Crônicas, é a prosperidade de Jabes. Em 2 Crônicas, é o Deus que sara a nossa terra depois da humilhação. Em Esdras, é o templo restaurado. Em Neemias, são os muros erguidos. Em Esther, é o cetro do rei que livra a nação judaica do extermínio. Em Jó, é o Redentor que vive e que por fim se levantará sobre a terra. Em Salmos, você pode dizer comigo, ele é o pastor que nada nos faltará. Ele é o esconderijo à sombra do Altíssimo. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Em Provérbios, ele é a sabedoria que clama. Em Eclesiastes, ele é o tempo para todo propósito. Em Cantares, ele é o esposo amado. Em Isaías, diga comigo,
Ele é o menino que nos nasceu e o filho que se nos deu. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é o cordeiro que foi levado ao matadouro. Ele é a ovelha muda perante os seus tosqueadores que não abriu a sua boca. Em Jeremias, ele é o renovo de Israel e a justiça nossa. Em Ezequiel, ele é o rio que corria debaixo do altar. E em Daniel, você sabe o que ele é. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abdênego? Em Daniel, ele é o quarto homem na fornalha de fogo ardente. Em Oséias, é o esposo fiel. Em Joel, ele é aquele que derramará o Espírito sobre toda a carne. Em Amós, ele é o pastor de Israel. Em Obadias, é o Senhor no templo de Jerusalém. Em Sofonias, é Deus no meio do seu povo. Em Jonas, é o Deus misericordioso e piedoso. Em Miqueias, ele é o Messias que virá de Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá. Em Naum, ele é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Em Abacuque, é o Senhor que aviva a sua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Em Zacarias, ele é o que pisa no Monte das Oliveiras e o Monte Racha. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações, e é a glória da segunda casa que será maior que a da primeira. E em Malaquias, ele é o sol da justiça, que salvação trará debaixo das suas asas. Mas não terminou, porque nós dissemos o que ele é no Antigo Testamento. Agostinho tinha uma frase que dizia assim: o Novo Testamento está latente no Antigo, e o Antigo está patente no Novo. O Novo está escondido no Antigo, e o Antigo está revelado no Novo. No Novo Testamento, em Mateus, ele é o grande rei. Em Marcos é o servo sofredor. Em Lucas é o homem perfeito. E em João é o verbo que se fez carne. Em Atos, ele é o que batiza com Espírito Santo. Em Romanos é o nosso justificador. Em 1 Coríntios é o Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para o grego, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Em 2 Coríntios, é o tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em Gálatas, é a posteridade de Abraão. Em Efésios, é o cabeça da igreja. Em Filipenses, é a paz que excede todo o entendimento. Em Colossenses, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Em 1 Tessalonicenses, ele é o Senhor que nos livra da ira futura e que nos arrebatará. Em 2 Tessalonicenses, é o Senhor em sua vinda. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo, é o Senhor que permanece fiel, mesmo que sejamos infiéis, porque não pode negar-se a si mesmo. Em Tito, ele é a graça de Deus que se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Em Filemon, é nosso grande fiador. E em Hebreus,
Em Hebreus, ele é o sumo sacerdote, o autor e consumador da nossa fé, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Tiago, ele é a boa dádiva e o dom perfeito que desce do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Em 1 Pedro, é o sumo pastor e bispo das nossas almas. Em 2 Pedro, ele é o Senhor que não retarda a sua promessa, embora alguns a tenham por tardia. Antes, ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Em 1 João, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Em 2 João, ele é o Filho do Pai. Em 3 João, é o caminho da verdade. Em Judas, ele é a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E em Apocalipse eu não vou dizer sozinho não. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu digo e vocês repetem comigo, amém? Em Apocalipse, sabe o que ele é? A fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos salvou dos nossos pecados. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro, o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro que foi morto e com o seu sangue comprou para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Este é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com a oração e fique com a palavra.